Bem-vindos, queridos, bem-vindos a mais um Encontrei um Tesouro aqui no nosso canal, não é? Estamos no segundo vídeo aqui de Atos dos Apóstolos, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu fiz o primeiro vídeo para não ficar muito longo o estudo introdutório. Eu estou fazendo o segundo vídeo, não é? Para facilitar a compreensão de todos, tá certo? Então, nós vamos continuar com Atos dos Apóstolos, em relação ao versículo-chave, a ideia central de Atos dos Apóstolos, né? O versículo-chave, Atos 1:8, né? Mas recebereis, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, Judéia, até os confins da terra, não é? Esse é o versículo-chave do livro de Atos. Certamente nós podemos apontar esse oitavo versículo, sim, como o versículo-chave, como texto-chave deste precioso livro. Ao observarmos esse conteúdo do versículo 8, nós podemos ver, queridos, que essa frase, essa palavra de Jesus, enfatiza 4 aspectos importantes. Vejam aqui eles, ó. Primeiro aspecto, enfatiza a capacitação para a tarefa, o recebimento de poder quanto à vinda do Espírito Santo, né? Somente através do poder do Espírito Santo nós podemos realizar essa tão importante tarefa, a nossa tarefa. Essa tarefa não é realizada, a tarefa de proclamar o evangelho, de fazer a obra de Deus, não é? Ela não pode ser feita por nós mesmos. Ela é feita através do poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro aspecto desses 4 aspectos desse texto que é Atos 1:8, que é o texto-chave do livro todo. O segundo aspecto do texto aqui é a designação da tarefa. Primeiro a capacitação da tarefa, depois a designação da tarefa, que é testemunhar de Jesus Cristo. O testemunho implica em compartilhar a diferença que a presença de Jesus faz na vida humana. Terceiro aspecto, aí, ó, a metodologia para a tarefa. Simultaneidade ou simultaneamente, a missão de testemunhar deve ser feita em todos os lugares, alcançando a todos ao mesmo tempo. Ok? Alcançando a todos ao mesmo tempo. Quarto e último aspecto, olha aqui, ó. A abrangência da tarefa. Essa palavra deveria alcançar até os confins da terra, sejam estes locais próximos ou longínquos, todos eles devem receber o testemunho de Jesus. Em relação à teologia de Atos dos Apóstolos, queridos, quando tratamos da teologia do livro de Atos dos Apóstolos, nós devemos reconhecer que as ênfases teológicas daqueles irmãos posteriormente foram melhor formuladas nas epístolas, certo? Com o apóstolo Paulo e com as epístolas gerais, João, Pedro, Tiago, enfim. Ora, isso significa que temos que ter muito cuidado quando baseamos nossas doutrinas nos livros históricos, Mas vejamos as ênfases primitivas aqui. O agir de Deus. A história narrada no livro
não é somente um relato histórico, mas é a apresentação das ações de Deus que acompanham a sua intervenção na história humana. Os acontecimentos descritos, eles são realizados de acordo com a vontade de Deus. Isso é confirmado em Atos 2, 23, 4, 27 a 29 e etc. E a vida da igreja também é o resultado da direção de Deus. Atos 13, 2, 15, 28, 16, 6. Vocês encontram essas referências lá dentro desse aspecto que eu estou falando. B, a centralidade de Jesus, a ênfase nos diversos aspectos da obra de Jesus Cristo demonstram que ele era o ponto central da proclamação da igreja primitiva. A ressurreição, a ascensão, a glorificação, a sua volta como Senhor e juiz. Elas são declaradas e afirmadas com crenças básicas da igreja, como crenças básicas da igreja. Olha as crenças básicas aqui, ó. A ressurreição, a ressurreição, ascensão, glorificação, a sua volta como Senhor e juiz. Esses aspectos são importantes. Eles fazem parte da proclamação do Evangelho do Reino. Sem sombra de dúvida, a ressurreição, a ascensão de Jesus, a glorificação, a sua volta como juiz, Senhor, certo? Jesus sempre foi e deve continuar sendo o centro da proclamação da verdadeira igreja. Que coisa importante, não é? C, a maneira da salvação. A salvação somente pela fé, através da graça divina, sem a necessidade de se cumprir antigos preceitos e requisitos da lei mosaica. É outro postulado importante do livro de Atos. Essa declaração, que foi a verdade estabelecida, não sem grandes controvérsias, claro, pelo Concílio de Jerusalém, é a base da verdadeira pregação cristã até os dias de hoje, queridos. D. A igreja, o corpo de Cristo, foi vivenciada e proclamada a verdade de que a igreja é o novo povo de Deus, formado por pessoas de todas as nações, onde as barreiras são eliminadas. A igreja, funcionando como corpo de Cristo, conforme os relatos de Atos dos Apóstolos, mesmo com dificuldade de aceitação pelos judeus, foi uma verdade importante vivenciada pelos cristãos primitivos. A igreja, como corpo de Cristo, é uma verdade que está em toda a Bíblia, não é verdade? Especialmente na teologia neotestamentária. O papel das três pessoas da Trindade é inevitável, inegável, que havia plena consciência na igreja primitiva da realidade da Trindade. Olha os textos aqui, ó, todos eles enfatizam isso. Era claro aos cristãos primitivos que, conforme o desígnio do Pai, a evangelização mundial deveria ser realizada, proclamada a redenção do Filho através da capacitação dada pelo Espírito Santo a eles. Em relação à importância de Atos dos Apóstolos, nós vimos a parte da teologia de Atos. Agora, a importância de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a continuação da narrativa do Evangelho de Lucas. Nós falamos isso na aula passada. E é o pano de fundo para as epístolas, que em grande parte são o desenvolvimento dos ensinos de Jesus aplicados a situações específicas da igreja primitiva. Vamos alistar aqui algumas razões da importância de Atos dos Apóstolos. Certo, queridos? Primeiro, aqui o papel do Espírito Santo é destacado. Ele é mencionado direta ou indiretamente, cerca de 70 vezes. Se lhe concedermos liberdade em nossas vidas e igrejas, a etapa da história da igreja que hoje escrevemos será também marcada pela sua maravilhosa atuação. B. Aqui é enfatizado o ensino, a pregação e a exposição da palavra de Deus. Ele contém mais de 20 palestras, o livro, sendo a grande maioria de Pedro, 9 de Pedro, 9 de Paulo.
revelando-nos a importância que devemos dar à exposição das Escrituras, numa época em que as pessoas procuram mensagens segundo seus próprios interesses. É imprescindível voltarmos à prática da pregação apostólica primitiva e expor a Bíblia, a palavra de Deus. C. Aqui temos o relato de muitas perseguições, desde a primeira contra os apóstolos Pedro e João, capítulo 4, até o aprisionamento de Paulo, capítulo 21, culminando em sua prisão em Roma por 2 anos, capítulo 28, numa época em que as perseguições contra a igreja cristã ocidental não são tão visíveis. Devemos, mesmo assim, estar sempre atentos. Atentos. As perseguições fazem parte. Aqui encontramos as diversas estratégias da evangelização. Estas estratégias, depois de adaptadas, podem ser aplicadas ao avanço missionário atual. Aqui também percebe-se a importância de Atos dos Apóstolos, quando constatamos que o livro é o pano de fundo, dando-nos todas as condições do contexto histórico para as 10 epístolas de Paulo. 1 Tessalonicenses, Gálatas, Coríntios, Efésios, olha os textos aqui, ó. Vocês podem pegar esse texto. Além ainda da epístola de Tiago. Certo, queridos? E com o contexto primitivo sendo mostrado nas páginas deste livro, podemos hoje aplicar os princípios bíblicos, entendendo as condições políticas, sociais, morais e religiosas das diversas igrejas que receberam a correspondência inspirada. Em relação às razões, às consequências e os desafios do estudo de Atos dos Apóstolos, em nosso entender, existe pelo menos 3 razões para fazermos um estudo acurado do livro de Atos dos Apóstolos. Primeira razão, em Atos encontramos o plano de Deus para a igreja pregar o evangelho para todo mundo. B, em Atos encontramos o poder do Espírito Santo para a igreja, capacitando-a para a evangelização. C, em Atos encontramos a pessoa de Jesus Cristo para a igreja como o Senhor e o centro da proclamação. Ao aceitarmos a tarefa de estudarmos com profundidade este livro, queridos, experimentaremos as seguintes consequências. Quais são as consequências do estudo do livro de Atos dos Apóstolos, esse precioso livro? Capacitação do Espírito Santo no testemunho do Evangelho, certeza de estarmos envolvidos na expansão do reino de Deus. C, convicção do senhorio de Cristo em nossas vidas. Contudo, ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos as razões e as consequências de fazê-lo. Encontramos também 3 desafios para nossas vidas pessoais e comunitárias. Quais são os desafios no estudo de Atos? O desafio de fazer da agenda de Deus a nossa agenda, ou seja, propagar o evangelho, o desafio de viver no poder do Espírito Santo com a sua plenitude e direção, e o desafio de ter Jesus Cristo como centro de nossas vidas, submetendo-nos à sua vontade, à sua soberana vontade. Glória a Deus. Queridos, eu espero que vocês estejam assim motivados para estudarem com profundidade esse precioso livro da Palavra de Deus, aceitando esses desafios. Teremos ainda muitos outros estudos para os quais eu convido você. Juntos nós vamos aprofundar esse conhecimento do livro de Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo, tá certo? Conheceremos mais profundamente o coração de Deus em relação ao que Ele quer para a sua igreja e para o seu povo, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe os seus comentários, tá certo, queridos? Isso é muito importante para o canal. E aguarde os próximos vídeos de Atos dos Apóstolos, tá certo? Deus abençoe vocês.